E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta, que bom que você não nos abandonou, ficou aí e estamos esperando a sua participação aqui, ligando no 11 99643 3827, respondendo a nossa questão. Hoje a gente está falando sobre sexualidade e a nossa pergunta é: falamos sobre sexo ou ele ainda é um tabu? Manda aqui pra gente. E o Carlinhos tem, antes da gente voltar no assunto, a gente tem mais algum Isso, mais uma convite. solicitaçãozinha aí, os nossos queridos amigos da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova. Afinal, Natal está chegando e nada melhor do que ganhar livros e presentes, não é mesmo? Então, gente, aproveite as promoções da Mundo Maior Editora e presenteie quem você ama. São diversos títulos em promoção que, sem dúvida, vão encantar os corações que vão acessar todas essas informações. Aproveite, dê um livro de presente. Compartilhe a felicidade. Então acesse lá www.mundomaior.com.br ou ligue no 4966-5775. Olha aí no nosso GC para você entrar em contato e dar aquele presente legal que um livro sempre faz bem, né, Suraya? Nossa, é a melhor companhia, eu diria. Né? Todos os amigos são maravilhosos, mas o livro faz você viajar, né? É uma coisa espetacular, eu adoro ler. E a gente vai continuar aqui com o nosso papo, né? Porque a gente falou de sexo, e aí a gente vai pensar, puxa, mas tá numa televisão espírita, o que que isso tem a ver com espírito ou com espírita? Como se o espírita estivesse à margem do mundo, né? E o espírita é feito da mesma matéria orgânica de qualquer outro ser, né? A gente precisa deixar de lado alguns puritanismos mesmo, né? Sim. Algumas coisas que ainda nos amarram a não olhar para algumas questões. A gente vai perdendo isso aos poucos. Mas aí, tem no livro do Divaldo, que a gente falou que hoje a gente está embasando a nossa reflexão num livro chamado Divaldo Responde, este é o volume 2, e aqui ele fala assim: o que seria o sexo para o espírito? Uma pergunta que fizeram a ele, porque é um compilado de perguntas que fizeram a ele e ele foi respondendo, e aí foi feita essa compilação pela Cláudia Saigusa. Ele responde assim: para o espírito, nada. Né? Então, o que seria o sexo para o espírito? Para o espírito, nada. Ele é assexuado. Para o ser encarnado, manter-se saudável no sexo é aplicar-lhe o uso correto. Gostar muito de sexo não é nada demais, assim como uma pessoa pode gostar muito de comer. O problema é morrer empanturrado pela comida ou viciado pelo sexo. O sexo foi feito para o ser e não o ser para o espírito. Então, para o sexo. Para o sexo, né? Então, a gente, o espírito, o sexo está aí como uma manifestação, né? Um efeito no mundo físico. Mas a gente não foi criado só, né? Ou para isso exclusivamente, né? Mas pelo menos a gente já nos dá um alívio, né? A gente conhece aquela história, né? O homem, ele tem uma capacidade de pensar muito sobre isso mais do que a mulher. Quer dizer, pensar é normal, né? Mesmo porque executar é outra coisa. E não é questão do executar por si só. É a compreensão maior de que, como tudo na vida, o que é excesso perde a sua validade, perde a sua grandeza. Né? Você se empanturrar de comida, no final você não sente o gosto. Né? Você vai ter outros sérios problemas. Normalmente você não vai dormir bem. Problema de saúde. Né? É problemas de saúde. Ou seja, no sexo também você vai ter problemas. A questão é quando você come a comida, é só a comida. A comida, de alguma forma, ela em si
não traz o mal, né? Agora, sexo não. Sexo significa o outro ser do outro lado, né? Então, tem você e o outro, a existência do outro. E o outro não é um sexo, não é um sexo, é um espírito que tem também as suas falhas, as suas necessidades. E aí essa troca, Soraya, fica perigosa. Sim. Como você está trocando? Com quem você está trocando? Qual o objetivo? É apenas de uso do outro? É apenas uma maneira de aliviar as suas tensões? Quem é o outro? Como que esse outro funciona nessa relação? Então, olha só, é uma dupla responsabilidade. Com a comida, a responsabilidade é só sua, porque a comida, ela está lá, tadinha, ela não está pedindo, vem aqui, né? O outro ser, não. Então, a responsabilidade é maior. Então, quando ele diz, né, não pode, quem gostar de sexo, não tem nada de errado. Gostar muito disso, não tem nada de errado. Errado é a maneira com que você faz, com quem você faz, por que faz e com intenção você faz, né? Pois é bem legal isso, porque ele situa, né, do ponto de vista, até porque ele e o trabalho dele com Joana de Ângeles, que é altamente psicológico, né, ela é um espírito que contribuiu muito para o entendimento da alma, né, do ser encarnado, do espírito, com todas as suas dores, com todas as suas virtudes, enfim, do ponto de vista psicológico. E ele traz isso, e ele pontua aquilo que a gente, né, a maioria de nós sabe disso, que o limite entre o saudável e a compulsão é tênue, né? É muito tênue. É do mesmo modo que existem pessoas compulsivas na questão de gastar dinheiro, de fazer compras, né? Tem pessoas que mantêm dentro dos seus armários coisas que você, com etiqueta, e que você não vai usar nunca. Porque quer comprar, só pelo prazer de comprar, por aquela... É como um dependente químico, quando ele vai... Ele sente o desejo pela droga, pelo prazer daquela substância que altera o estado de consciência, ele fala assim, não, é só agora, é só hoje. Né? Quando você está diante de uma vitrine, você olha e você pensa, não, é só agora, só vou comprar isso, porque realmente eu não vou encontrar isso depois. E o sexo também, e a gente tem relatos de várias pessoas públicas que enfrentaram dificuldades imensas, que precisaram de tratamento em decorrência desta compulsão, né? De trocar, e às vezes também está sendo muito comum trocar uma compulsão por outra. Por quê? Aquela pessoa que comia e de repente não pode mais comer, enfim, por questões várias. Ela pode, porque é o modo como ela pensa, como ela constrói o raciocínio que envereda para a compulsão. Então, transfere de um lado para o outro. Porque a gente está falando de um espírito, a gente não está falando de um cérebro, nós estamos falando de um ser que pré-existe e que tem lá as suas tendências, tem lá as suas facilidades, os caminhos que ele já trilhou e que ele relembra de algum modo. Então a gente tem que pensar sobre isso, né? É interessante, Soraya, que nesse livro do Divaldo, ele conta uma história, um fato ocorrido com ele mesmo. Ele foi fazer uma das suas palestras aí pelo mundo, eu sei que foi lá na Europa, e uma mulher que era psicanalista, tudo mais, falou, eu tenho um problema, eu posso dizer? Aí ele não queria que ela dissesse, olha, seria melhor... Intuindo, já que, né? Já intuindo. Seria melhor que nós conversássemos em separado, mas Sim. A mulher, né, insistiu aí e falou, olha, é o seguinte, desde os meus 15 anos, eu tenho um parceiro por dia, eu tenho essa necessidade, né? Eu tenho um parceiro, como é que eu vou me controlar, como é que eu vou me... E aí ele pegou e falou assim, bem, ele respirou fundo e teve que de alguma forma dizer, provavelmente você teve algum problema
com o seu pai, né? Ele sabia o que era, mas ele não podia dizer diretamente, né? Aquilo foi dado para ele, ou seja, ela foi abusada pelo pai. E depois uma maneira de atingir todos os homens, e ela tinha essa necessidade de atingir. Então, havia homens, provavelmente, devam ter se apaixonado por ela, mas ela nunca permitia, não se ligava. Então, onde que está o problema, né? Então, olha só, e aí no final ele consegue, resumindo, ele consegue fazê-la modificar o padrão de pensamento. Ele fez com que ela visitasse pessoas com AIDS e que um casal que se amava estava à beira da morte, mas que não faziam mais sexo, né? E aí ela foi levada a isso, ela foi compreender o amor que ligou esse casal e no final, resumindo, ela conseguiu se casar, teve um filho e aí ela falou assim, hoje eu compreendo, Divaldo, o que você queria me dizer, e o meu filho se chama Divaldo. Até me arrepia. Muito né? legal, olha muito que lindo. história, tá aí. Né? Muito lindo. Estamos Vamos chegando. lá. Quem vai encerrar? Encerra você, madame. Então tá bom. Ladies first. Muito bem, gente, a gente volta daqui a pouquinho, nós sempre reiterando, você que já faz parte do Clube Amigos da Boa Nova, ligue lá no 0800 12 18 38 e atualize lá o seu CPF, seu CNPJ, a gente está precisando muito desse cadastro, né? Então manda aqui pra gente e se você não faz parte ainda, já também a ligação já está valendo. A gente volta daqui a pouquinho.